Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo ao vivo, direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Você pode participar através do WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon que fica à sua disposição, 3289-3580. Antes de apresentar aqueles que participam do nosso Gente que Fala, um abraço muito especial a Lilian Loy, amiga, jornalista, apresentadora que está aniversariando hoje. Então uma data, ela nos acompanha todos os dias, ela esteve participando do Gente que Fala e nos acompanha todos os dias através do nosso Facebook, gentequefala.com.br. Afanásio Jazade, prazer tê-lo aqui, Afanásio. Satisfação toda minha, Zancopé. É sempre muito gostoso voltar aqui ao Gente que Fala e sempre numa mesa brilhante, né? Eu fico muito contente. Uma saudação a todos os nossos sintonizadores aqui da Rádio Trianon. Raul Jafé, prazer tê-lo aqui, Jafé. Você tem o DNA da Rádio Trianon, como diz o Jair. Aqui com o nosso mestre Afanásio, que é querido amigo, uma das pessoas que eu mais admiro nesse país, porque sempre foi um homem de uma integridade quando foi político, coisa tão rara hoje em dia. O Afanásio tinha toda essa integridade, além de ser extremamente combativo. Como faz falta um Afanásio? Como é bom ter amigos, hein, João? Ei, Raul, não exagera. Raul, por favor. Também conosco o apresentador Sidney Botelho. Prazer tê-lo aqui, Sidney. Não, o prazer é todo meu. Estar ao lado de o Afanásio Jazade, de você, Zancopé, que muitas madrugadas parecia um curso online que eu fazia te ouvindo. Também o Raul, não tenho o que dizer. Eu acho que participar aqui de Gente que Fala, na verdade eu deveria ficar calado, porque realmente eu vou aprender nessa tarde. Boa tarde a todos. Como você se identifica? Porque eu tenho aqui apresentador, palestrante, comentarista esportivo, mestre de cerimônias, âncora de TV. Na verdade são 6 profissões. Ainda faltou analista de sistemas. Recolhe tudo? Todas. Vai ter problema para a sou bem justo com o nosso leão. Bem, na verdade, hoje eu sou um apresentador, que aí você já reúne todas as qualidades. Talvez eu possa afirmar que eu sou mais comunicador do que propriamente um âncora de telejornal, um comentarista esportivo, um narrador esportivo, também um mestre de cerimônias. Eu acho que é essa a forma. Só faltou escritor também recentemente. Ah, então tem mais uma. Mas na verdade, vamos resumir também tudo no comunicador Sidney Botelho. Fica mais fácil. Teu livro, Além do Microfone? Os improvisos de um mestre de cerimônias. Que maravilha. Está onde eu encontro? Em todas as livrarias, também em todo o Brasil, ou pelo telefone 29730530. Eu estou vendo quando você falou de escritor, eu estou vendo aqui, agora que eu vi o teu livro aqui, Além do Microfone. É seu esse, viu? Opa, que maravilha. Mas é sobre improvisos mesmo daqueles cerimonial, isso. O que acontece? Nós que trabalhamos o rádio, eu trabalho rádio há 18 anos, eu não sei quanto que vocês têm pelo menos uns... É bom não lembrar isso. E o rádio me deu essa base. É bom não... Então que tem de hora extra de rádio. É bom não perguntar, não. A dele é noturno, vale em dobro. Eu vou só dizer para você, eu e o Afanásio temos um registro em 1974 na inauguração do metrô Jabaquara. Jabaquara, Conceição, o início do metrô. O início do metrô, 74, a primeira foto que fizemos lá. Uma foto muito bacana, hein? Não vamos falar de eu não tinha nem nascido, eu nasci em 76, só para ajudá-los, tá? Bem, mas eu acho que eu trouxe essa base da comunicação do rádio, ouvindo vocês, ouvindo outros grandes comunicadores, e no livro eu falo técnicas de como você lidar nos 4 segmentos: formatura, debutante, casamentos e também nos eventos corporativos. Mas olha, deixa eu te interromper, desculpe, mas é bom, é gostoso ouvir alguém falar, alguém que seja do rádio. Você vê que ele tem voz. Hoje no rádio até mudo fala. É verdade. Né?
Então tem gago, mudo, imbecil, idiota, você pega, não é? Então, Como olha, tá mas é cheio. gostoso de ouvir realmente quem se preparou, não é, para falar no rádio, não é? Dele que é uma formação isso aí. dedicada ao rádio, É quase verdade. uma raridade. Mas é verdade. Não, é verdade. eu levo para Parabéns. todos. Amanhã eu vou estar numa faculdade aqui em São Paulo fazendo uma palestra, né? A comunicação Que faculdade é? Não é esconde da o gente. Grupo Educacional Drummond. Vou estar Sim. às 8 da manhã e também às 8 da noite. E o tema da palestra, comunicação do berço ao profissionalismo. Eu acho que a comunicação começa do berço, a criança chorando ali. Então a criança já começa a se comunicar com o pai. E hoje as pessoas não sabem parar para se ouvir. E a tecnologia chegou e ninguém sabe se comunicar, até mesmo via o WhatsApp. Não, Essa é a não sabe verdade. escrever, não sabe ler, não Essa sabe linguagem interpretar, de nada. Facebook, de coisa, é uma coisa horrorosa. Podemos ter um Pelo amor de linguajar Deus, mais jovem. outro Sim, mas português, sei lá que seria português de quinta, português do Raio Parta, sei lá. Que é um absurdo o que eles falam hoje. E só concluindo aqui, então, eu levei essa base que eu tenho, né, do próprio dia a dia, do roteiro, onde eu não preciso, nós entramos aqui para fazer o programa, você não precisa ler uma pauta, você vai se comunicar. E eu, como narrador esportivo, você pega para transmitir uma partida, você descreve fatos. Então, quando eu estou num evento, eu descrevo o que eu estou vendo. Então, por isso que eu falo, com o rádio, ele me ajudou a lidar no microfone numa tribuna. Falo que muitas vezes o comunicador de rádio não consegue se expressar na TV ou para um público de grande porte, entendeu? Bom, mas você vê, você falou uma coisa. Maravilha. Não, maravilha. algumas jornalistas, né? Por exemplo, Sim. aquela moça que está fazendo o Globo Repórter agora, a... Sônia Maria. Não é Sônia Maria. Glória. Não. Glória Maria. Olha, Maria. Você veja, com tanto tempo de experiência, não é? Sim. Tirou o teleprompter da frente, é uma boçalidade. Não sabe dizer boa noite. Tem alguns que, se não tiver também no rádio, bom dia, boa tarde, não sabem falar. Não é? Então, isso realmente é o que falta. Então, muitos que foram do rádio para a televisão, como repórteres, se deram bem. Porque no rádio você tem um improviso, você tem aquele problema, o retorno, você tem que transmitir, tem que continuar transmitindo. Televisão não, quer dizer, aquele que não teve essa escola, não teve essa experiência, se dá um problema qualquer, o sujeito ele fica imóvel, Não, Como faz já um teve comentário. não é verdade? Não teve um caso da Globo News, parece que uma das apresentadoras... Falando palavrão. Teve chilique, porque deu Não. errado uma questão técnica. E quando volta pro estúdio que a apresentadora ou o apresentador fala impressionante. Nossa. E- Não. Aconteceu comigo na rede gospel de televisão, eles adoram quando cai o teleprompter. Por quê? Eu tô lendo, só que ler, você não consegue colocar vida na leitura, muitas vezes, para passar informação. E uma vez caiu uma nota de economia e do índice de satisfação da ex-presidente Dilma. E com isso, caiu o teleprompter na hora que eu estava lendo os números. Eu fiquei 4 minutos improvisando, porque justamente antes de entrar no ar, eu nunca tinha lido a lauda. Eu li a lauda e comecei a falar dos números exatos. Aí grito o rapaz do ponto eletrônico: tira o teleprompter dele, ele é melhor assim do que sem com o teleprompter. Mas é a verdade. Mas é importante que se explique também o seguinte, a razão do teleprompter. Porque não é só para direcionar aquele que está falando, é para dar as deixas corretas para o pessoal da técnica, para a hora de apertar o botão para soltar o tape. Então tem uma razão de ser, não é? Agora, tem aquele problema, caiu o teleprompter, então ele tem que enrolar até se restabelecer a técnica. Né? Perfeito. Porque você está lendo tal, você não sabe qual é a sua deixa lá embaixo para acionar o restante do mecanismo, né, do jornal, enfim. Perfeito. Agora, tem alguns que realmente são travados. Tem aqueles que leem só a pauta, mas não lê o jornal, não ouve rádio, muitos não assistem a própria emissora. Não, e repete uma das maiores cretinices, é quando, ele falou, o locutor esportivo, comentarista esportivo, ele fala: torcedores do Corinthians, ou do Palmeiras, ou do Santos, sei lá, torcedores agrediram a pauladas e mataram outro. Isso não é torcedor. Não. Isso é vagabundo, isso é marginal, isso é canalha. Eu vou com o torcedor, é o Afanásio, eu sou torcedor do Santos, o Afanásio é do Corinthians, Zancopé. Não falou, você torce algum time? Nunca soube. Esporte Clube de Garça. Eu sou santista. Eu sou São Paulino. São Paulino? Noroeste de Bauru. Nós somos torcedores. Aquilo ali é vagabundo, é marginal. Noroeste de Bauru. Na hora você está falando isso também, pô, o narrador de televisão e o comentarista.
É óbvio que você tem que narrar o jogo, mas se você está narrando pela televisão, o que você está vendo, o espectador também está assistindo. Então tem coisa que você fala tão óbvia. É como se o espectador fosse um idiota tal, e você quisesse colocar na cabeça dele coisa que ele não viu. Mas peraí, a mesma cena que você, locutor, você, narrador, assistiu, ele também viu na televisão em casa, não é? Então tem coisas assim que são absurdas. Então, tem alguns jovens aí, que falam, foi melhor vencer do que perder. Mas veja só, mas não tem aquela história, né? Não, sem comentários, né? Tudo bem, o sujeito ele é comentarista, eu acho que ele tem que trazer alguma coisa, não óbvio, mas algo que você que está assistindo não captou, não enxergou. Não enxergou. Agora, fala o que todo mundo está vendo, não é chover molhado. Não é? Raul Jafé, Afanásio Azad, Sidney Botelho, o plenário da Câmara dos Deputados deverá votar amanhã, eu ia dizer voltar e votar, né? Isso, voltar. Né? Para tentar votar em segundo turno a PEC 241, que estabelece um limite para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos, conhecida como PEC do teto de gastos. A proposta já foi aprovada em primeiro turno do dia 11 por 366 votos a 111. E depois vai para o Senado, tem todo o trâmite que o Afanásio sabe muito melhor do que eu, como funciona o progresso ou não. Mas, o Zancopé, você percebeu como por conta dessa PEC, muitos agora estão falando o óbvio. E já... Exatamente. Não, mas já deveriam ter falado óbvio. Isso há muito tempo atrás. Por exemplo, limitar os gastos. Ótimo. Agora, vamos começar pelos salários mais altos. Vamos começar pelos ministros do Supremo, porque parte justamente deles o chamado efeito cascata. Sim. E não podemos esquecer que o senhor Levianovski, quando presidente do Supremo, ele, inclusive, durante aquela maracutaia que aprontou lá no Senado, quando ele presidiu o impeachment, né? Ele estava mais fazendo um lobby para dar um aumento aos ministros do Supremo. A ele próprio. Advogando em causa própria. Ele queria sobrecarregar toda a parte de baixo. Exatamente. Então a ministra nova, agora a presidente nova, a ministra Carmen Lúcia, ela já deu um break nisso aí. Semana passada, passou, numa votação lá na Câmara dos Deputados, um aumento para os defensores públicos. Defensor público entra, é concursado, tudo mais, mas ele já entra para início de carreira ganhando 17.800. Pera lá, pé no breque. Qual é a empresa que paga isso para um iniciante? Além do mais, só te colocando, um policial do próprio Congresso, do Senado, ganha 22 mil reais. Primeiro que nem polícia aquilo não é polícia, aquilo é milícia. Polícia está descrito o que é polícia na Constituição, se não me engano, o artigo 144 ou 142, que são Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Legislativa não existe. Então aquilo é uma milícia que inventaram. E você lembrou bem, Sidney. Quer dizer, o sujeito para trabalhar lá ganha 17 mil, 2, 3 vezes mais do que ganha um policial federal. E... precisa ter QI. Exatamente, quem indicou. Então veja só, tudo bem, o povo vai sofrer, nós vamos ser penalizados mais uma vez, mas vamos começar lá por cima. Ontem, o jornal o Globo trouxe uma matéria exclusiva, fez um levantamento no judiciário de todo o país. Com todo respeito aos magistrados, tenho muitos colegas, até de classe, que hoje são desembargadores e tal, mas, pera lá, não há condição de um magistrado ganhar 130 mil por mês. Não dá. Então são tantas coisas. Lá no Rio de Janeiro, o juiz, ele ganha ajuda para para domicílio, ajuda para o filho estudar, ajuda... Pô, pera um pouquinho. E o trabalhador comum? Ele não tem nenhum benefício, não. É o salário, e com aquele salário ele tem que comprar a sua comida, sua roupa, pagar o aluguel. Então, quer dizer, o cara, ele é magistrado. Bom, isso também alguns deputados. Deputados e agora vereadores também. Então eles querem ter a ajuda a domicílio, não é?
Mas já mora, o cara para ser vereador o cara tem que mora morar aqui em São Paulo e que é o filho do Mas você está entendendo? Não, o Então, cara eu para acho ser que- vereador numa cidade, no Rio de Janeiro especificamente, tem que morar no Mas Rio. por isso que eu estou... Então essas maracutaias, resoluções e não sei o quê, e papapá, isso é que tem que acabar. Veja, o Brasil está numa tremenda pendura graças a isso. Você não acabou com a Entende? sauna da Assembleia? Não tinha uma sauna? Sim, tinha uma sauna. Tinha uma sauna na Assembleia. Existe o uma Afanásio sauna acabou só com a para sauna deputados. Acabei com a sauna, assim, e a duras penas. Brigando com muitos colegas lá. Porque eles achavam que não, os do interior chegam cansados. Eu falei, bom, tudo bem, eu sou O novato Afanásio aqui, acabou vamos com o ver como é jeton que é. dos aposentados. Bom, era coisa assim que não tinha... Jeton dos aposentados. Não, e sabe? também... A sauna só tinha homem lá naquela altura. Olha, eu falei, olha, gente, vamos então regulamentar isso aqui direitinho, porque senão vão pensar que é sauna mista, que na época era deputada também a Irondina, Erci Ayala, Eni Galante. Falei, o público vai pensar que é sauna mista isso aqui, então fica um troço ridículo. Então eu comecei a partir para gozação, para pilhéria, para ironia, para justamente cutucar alguns colegas lá, porque, pô, pera lá, se o sujeito está tomando banho lá, e tinha até um massagista, um cidadão deficiente visual, cego, né? Massagista. Aí ele disse, mas e o ceguinho? Eu falei, calma, vamos acabar com a sauna, nós vamos arrumar um lugar para o ceguinho. Ele ficou trabalhando como telefonista. Sim. Quer dizer, o ceguinho não foi demitido. Então, depois acabei também com as chapas frias. Porque deputado, quando assumia, ele recebia 3 pares de placas. A de bronze, de representação, a oficial, branca, e amarela. Uma assim. chapa fria. Eu falei, mas pra que isso aí? Chapa fria? Que negócio é esse? Quer dizer, o cara, na hora de se eleger, ele faz campanha, picha muro, árvore, pendura o nome dele em qualquer... Depois de eleito, ele quer se esconder. Então eu achava isso aí totalmente incompatível. E óbvio, você consegue o quê? Inimizade, rancor de um, de outro, cara feia. Mas felizmente acabei com isso aí. Agora, eu estou falando do caso daquelas maroteiras. Quer dizer, lá no Rio, o filho do deputado também tem até 18 ou 25 anos, o Estado paga para ele estudar. Onde é que nós vamos parar? Eu vou fazer, até por causa do meu comentário em cima disso aqui, primeira coisa básica, PEC do teto, é o seguinte, você tem que gastar o que você ganha, o que você pode. Sim. Você não pode gastar mais do que você recebe. Mas você viu o que aconteceu lá no Rio. Eles não estão conseguindo pagar o funcionalismo. Lógico, é claro. E todo mundo achando que então ele vai tirar o dinheiro da educação, da saúde, mas ia tirar de onde, então? Mas é que está. Não, e o que é pior, semana passada, eu voltei à questão de justiça lá do nosso querido amigo Walter Serioni, e apresentei o programa ao lado de um mestre de direito tributário do Chile, uma personalidade internacional que pertence à ONU, e juntamente com o presidente de estudos tributários aqui do Brasil. E a carga tributária no Chile é 28%. E lá tudo é privatizado, inclusive saúde, educação, tudo é privatizado. O Estado não se mete. Ele faz o controle em cima do particular. Aqui nós estamos no caminho contrário, aquilo que falou o Afanásio. Paga jeton para não sei o quê, para o filho do outro, roupa, é um absurdo, nós estamos totalmente fora. Olha, você falou em roupa. Quando presidia o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, o senhor Nalini, que hoje é secretário de Educação, nossa senhora, ele, numa entrevista na TV Cultura, querendo defender o aumento de salário para os juízes, dizia o seguinte, que o juiz não pode repetir a mesma roupa, o juiz ele tem que ir lá para Miami para... Nalini, acorda, Nalini. Ele presidente do Tribunal de Justiça. Agora, o que ganha um juiz... Nós vivemos num país miserável. Pera lá. Um país miserável que não tem saúde. Isso é um assinto, isso é uma bufetada na cara da população. Não podemos ter dois Brasis. Funcionários públicos com essas cabecinhas tacanhas não podem existir. Não pode existir. Na verdade, falta o profissionalismo, né, na nossa política. Se eles fizessem... Profissionalismo no seguinte ponto. Estratégia administrativa. Qualquer empresa... Eles são profissionais para fazer outro tipo de profissionalismo. É outro tipo de profissionalismo. Numa empresa que foi preso. Numa empresa, para você ter todos os seus gastos aprovados para o ano seguinte, você tem um business plan. Falta um plano de negócio geral de do governo. Quando vamos ver agora com um empresário na Prefeitura de São Paulo, como vai
vai ser essa gestão. Ué, já tá dando recueta. Tudo que o cara falou já não é bem assim. Mas eu acredito que falta isso para o político. O político, se ele fosse um administrador mesmo, ele conseguiria levantar, um gestor, ter os seus conselheiros, que entre aspas aqui em São Paulo seriam os vereadores. Mas Sidney, muitos são empresários, muitos são empresários, estão lá, querem meter a mão. Não é por aí, querem meter. Eles acham o seguinte, o que é público é de todo mundo, sendo de todo mundo não é de ninguém. O que chegar primeiro... abafa. O nosso querido Samir Achoa, né, que a gente sempre vai lembrar todos os dias que possível, sempre falava o seguinte: o Brasil melhoraria muito. O Brasil melhoraria muito se roubassem só um período por dia. Porque roubar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada é complicado. Você que viaja muito, Jafé, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região voltou a liberar a cobrança de multas a motoristas que dirigem em rodovias durante o dia com faróis desligados. Multa de R$ 83,15, infração média com 4 pontos na carteira. Olha, você lembrou bem, eu viajo bastante. Há muitos anos viajo muito para os Estados Unidos. Então eu tenho... Aí já não vai de carro. Não, mas o avião acende a luz à noite. Não, mas eu alugo o carro lá, logo de cara já chego no aeroporto, alugo um carro e rodo. Chega a rodar em cada viagem 1.000 quilômetros. Mas aí eles usam os LEDs. Ali é direto ligado. O LED então eu me acostumei a fazer isso. Quer dizer, eu já dirijo assim. Só que eu dirigia com a lanterna ligada aqui. Isso é mais costume de usar a lanterna, não tanto o farol. Mas aqui no trânsito de São Paulo, da capital, eu uso a lanterna e agora estou lembrando de ligar o farol também na estrada. Eu tinha mais o costume da lanterna, porque é normal mesmo isso aí lá. Eu acho o seguinte, eu acho que há um exagero nisso tudo. Se o governo entregasse rodovias em condições, poderia até exigir. Que aqui em São Paulo é o único lugar que ainda tem rodovias boas, porque foram privatizadas. Também. Agora, é óbvio que eu sempre andei com farol aceso durante o dia. Sempre. Mas eu acho o seguinte, que o governo vai ter que multar. Tudo bem, mas tem buracos nas estradas, pombas, vamos recapear numa boa, e recapear decentemente, porque tem empresas aí que fazem um recapeamento de uma forma X, que sabe que daqui 2 meses vai ser chamado lá para manutenção. Ganha muito mais dinheiro na manutenção do que na construção de uma boa estrada. Então, aqui tudo é dessa forma. É literalmente um tapa-buraco que vai voltar. Eles jogam uma farofinha lá, entende? Nas ruas de São Paulo não dá para andar. Eu ando de moto o dia inteiro. A cada menos de 100 metros você tem um buraco. Você é obrigado a desviar do buraco, olhar para o carro. Não pode, não, é moto. Não pode. Sou de primeiro mundo. Não, você falou em ciclovia. De moto, agora, aí é perigoso. Você falou em ciclovia. É perigoso. O Zancopé. Me desculpe, só dar uma saidinha aqui do... Eu não entendo o seguinte, ciclovia. A Avenida República do Líbano. Existe ciclovia. No meio lá do meio-fio. No meio-fio não, naquela... No canteiro, no central. No central existe a ciclovia. Ida e vinda. Só que no domingo... Além daquilo, eles fecham a avenida mais ainda. Falei, mas se já existe no meio-fio, por que fechar mais ainda? E fecha a maioria das transversais, que nós moramos por ali, a gente sabe. Então, quer dizer, mas é coisa tão imbecil. Eu não sei qual é o engenheiro, qual é o técnico, qual é o cientista que vê um negócio desse e acha que está tudo certo. E tem que pegar um sujeito, mas bater, raspar com a cabeça dele no asfalto. Eles querem fazer que nem fosse na Europa, ou cidades planas. Então, veja só, não é assim. Foi lembrado há pouco aqui, chuvas, tal, árvores. Num único dia, 150 árvores caíram ou foram derrubadas pelo vendaval, pela chuva aqui em São Paulo. E o que aconteceu com o prefeito? Mais nada. E o Ministério Público atuou, eu gostaria de saber. O Ministério Público está em cima do prefeito? Porque isso aqui é um crime. Absoluta. E outra coisa... Porque quando você pede para eles cortarem a árvore e podarem, é um parto. Mas e se vierem... Mas muitas pessoas dizem, poxa, mas há 5 anos nós estamos denunciando, tem tantos protocolos que a árvore vai cair, Por que não vão na delegacia? Vai lá, não, tá com cupim. E tem retiradas depois da queda que aconteceu na última quinta-feira, né? Mas muitos bairros ficaram 2 dias sem energia elétrica. Sem energia elétrica. E é o que você falou, Raul. Cadê os fiscais da lei? Ministério Público, cadê? O que vão fazer contra a prefeitura? Rigorosamente nada. Então,
quando o cidadão não tem seus direitos assegurados e depois vem o governo querer cobrar taxa disso, daquilo, você tem que andar direitinho. Mas espera um pouquinho, o poder público tem que fazer a sua parte. O mínimo que se exige ou que se espera é que faça a sua parte e depois vá cobrar multa, vá perseguir o motorista, o de bicicleta, de moto, depois. Agora, se as ruas são intransitáveis, as calçadas então, nossa, querer só multar, aplicar multa e penalizar, quer dizer, escorchar o cidadão, não estou de acordo. Sidney, Oi. Você que é comentarista esportivo, ontem nós tivemos Corinthians e Flamengo, ou Flamengo e Corinthians. Eu peço desculpa no quem Maracanã. redigiu, não foi você não, né, Nego? Eu estava criticando, colocaram aqui, ó, como na briga entre torcedores do Corinthians com policiais. Sim. Torcedor? Aqueles que agrediram os policiais no Rio de Janeiro? Aquilo é torcedor? Não, são marginais, viu? Na verdade, o que acontece? Bom, o Corinthians foi assaltado a mão desarmada lá, hein? Não, mas foi um Aquele jogão de bola, 2-2. Aquele primeiro gol. Reinauguração do Maracanã, que nós temos que deixar. Não dá pra roubar, então? Olha, mas todo mundo Então tá colocam sendo lá o prejudicado, bandeirinha viu? cego, tá tudo bem. Não, tá mas todo mundo, vamos viu, ver a Fabrício? festa, Tá todo vamos mundo, deixar isso é de verdade. lado O futebol, os todos erros os de times estão arbitragem. sendo Então erros nós vamos ficar aqui quase o programa todo do Zancopé. Mas vamos falar da festa. 2-2, um jogão de bola. O Corinthians pressionou, o Flamengo Mas também. não concorda com os 2-2. Não, mas aí é questão de cada torcedor, não é verdade? E o Corinthians ontem foi Palmeiras, né? Porque conseguiu tirar mais 2 pontos do Flamengo. Falando do Palmeiras, venceu a equipe do Sport, abriu essa vantagenzinha aí significativa que chega aos 6 pontos. Mas na verdade, o que eu quero falar é da violência. Mais uma vez, os mesmos marginais, Raul, que estiveram na Bolívia, estiveram ontem no Maracanã. Em Brasília? Eles foram em Brasília. Foram em Brasília, destruíram também no jogo contra o Vasco da Gama. Isso. Mataram o Kevin Spada na Libertadores. São patrocinados por políticos, são patrocinados pelo próprio clube, por quê? Parece que estavam naquela invasão também que fizeram na sede do Corinthians. No CT Joaquim Grava. Então, o que cabe? Se o Ministério Público não extinguir todas as organizadas são para violência, são gangues, não são organizadas. Aí todo mundo vem, e as escolas de samba? Cria outro nome, vê se as escolas de samba tradicionais, Rosas de Ouro, Camisa Verde e Branco, se envolvem com esse tipo de confusão. Enquanto tiver nomes de torcidas, nós não vamos ter sossego nos estádios. Ontem, um dia de festa, o Flamengo jogou várias vezes, 3 partidas aqui no estádio do Pacaembu, eu fiz a transmissão, você ia transmitir o jogo, o torcedor saía feliz do estádio. Ontem era um dia torcida de... Mas é jogo de uma torcida só. Mas mesmo assim, por que então permitiram a presença do torcedor corintiano? Começar a cortar. Por que não ter Você acaba com a festa. Mas você tem que permitir, você tem que ser neutro. Mas a verdade é a seguinte, não existe lei para punir essa gente. A partir do momento que você pega um arruaceiro desse e dá 10 anos de cadeia, mas 10 anos de cadeia, não é aqui como nós fazem aqui no Brasil. O cara é condenado a 30 anos, fica 2 meses e tal e está na rua. Mas ele poderia ser condenado por destruir patrimônio público. Mas o Maracanã é público. Já tem uma lei contra as 60 que foram presos. Não acontece nada. Eu acho o seguinte, você citou a Libertadores, eu lamentei muito que naquela época os 2 clubes não tivessem sido eliminados da Libertadores. Sim. Porque no momento em que o clube for punido, ele deixa de apoiar os torcedores. Mas também é meio ruim esse negócio. Faz igual o Palmeiras. Infiltra Paulo Nobre. da torcida contrária e prejudica aquilo. É perigoso. Mas isso é fácil de identificar. É muito fácil identificar o vínculo de alguém com qualquer clube. É facílimo. É facílimo. Eles só faltam trazer o celular na testa. Tem RG, tem tudo. É Os torcedores adversários já conhecem o outro que vai lá para o estádio para brigar. Se você quiser, hoje você tem câmeras. E outra coisa, você pode colocar um policial disfarçado com câmera lá, circular no meio deles, você fotografa a cara de cada um deles e vai buscar e enquadra. Ah, mas deixa isso. O governador deixa fazer isso? Bom, aí é outro papo. Agora, a polícia do Rio não estava em condições de conter qualquer problema dentro do estádio. Você veja que colocaram lá 2 ou 3 gatos pingados para conter a torcida corintiana. Quer dizer, deu pena da surra que aqueles policiais levaram da torcida, daqueles baderneiros. Agora, se o policial tivesse sacado a área, metido uma bala na cara de algum... O policial seria preso ontem. Era preso, era punido. Não é pra isso. A polícia violenta, a polícia não sei o quê. Mas você vê, mas essa altura do campeonato, o cara tá sozinho, vem 50 em cima dele.
Ele vai esperar o quê? Levar uma paulada para morrer? Então, mas não foi assim claro. no tal dos Carajás, lá exatamente, não foi assim? Cercaram os caras ali dentro, o presidente, não foi assim no Carandiru, que agora absolveu. Não, e outra coisa, vamos agora reportar o que aconteceu aqui na Paulista. Você não viu? Saiu uma sentença semana passada de um juiz aí, isso, é. Não sei, acho que ele caiu de Marte, esse juiz aí também, querendo punir a polícia militar, porque conteve os black blocs aí, não é? Quer dizer, destruindo bancos, bancas de jornais, arrebentando carros, tudo bem, né, seu juiz? Né, seu juiz? Isso pode. Os vagabundos podem destruir tudo. E a hora que a polícia desce o pau, não, a polícia que é culpada? Ah, que isso? Mas deixamos o lado, o negativo do futebol. Não, mas o Sidney, sabe o que é? Não é questão do negativo, é que se você pega esses caras, esses moleques ou não, e enquadra, pune, serve de exemplo aos demais. Exemplo claro, os hooligans da Inglaterra, quem era pior do que os hooligans? Eles não podem viajar, porque a rainha da Inglaterra vetou a viagem deles. Mas, falando das coisas boas, né? Eu falei que eu sou São Paulino, mas praticamente é legal você ver um Palmeiras se reestruturando depois de 2 anos e hoje liderando o Campeonato Brasileiro, como que está liderando, e também campeão da Copa do Brasil do ano passado. O cara gastou não podemos tirar esse mérito da equipe alviverde. O Flamengo, na minha opinião... Está comprando o estádio. Comprando tudo. Na minha opinião, aí o Flamengo vai perder forças, talvez o Flamengo vai disputar aí a vaga na pré-Libertadores, que o Atlético Mineiro e o Santos ainda devem ficar com essa segunda e terceira vaga. Olha, um registro lamentável, o falecimento do jornalista Brancato Júnior, aos 82 anos de idade. Foi um dos grandes mestres e pioneiros da TV brasileira, atuou na TV Paulista, TV Excelsior, TV Record, Rede Vida, além do cinema, marketing político e muitas outras áreas. No último sábado, Brancato Júnior estava assistindo televisão, sofreu uma parada cardíaca. Perdemos o Brancato Júnior aos 82 anos de idade. O Brancato, ele era da Moca. Paulino Brancato Júnior. Eu conheci há muito tempo, ainda na época da TV Paulista, né? Ele produzia alguns programas na TV Paulista, depois TV Excelsior, e ele reunia lá a vizinhança para fazer algumas caravanas para ir ao auditório lá da Rua das Palmeiras, depois na Nestor Pestana, na Excelsior, né? E ultimamente o Brancato Júnior, ele apresentava um programa na Rede Vida de televisão, aos domingos à noite. Prazer em conhecê-lo, né? Exatamente, prazer em conhecê-lo. Eu assistia sempre que possível. Um programa muito, muito, muito gostoso de se ver, não é? Eu soube que a esposa dele também parece que faleceu há cerca de um mês, não é? 2, 3 meses. Faleceu. 2, 3 meses. Ele ficou muito, muito, muito abalado e no último sábado, então, assistindo televisão, veja só, ele, um homem de televisão, ele que era um dos pioneiros da televisão aqui no Brasil, ele faleceu assistindo televisão, aquele produto que ele tanto ajudou a construir, não é? Brancato Júnior. Acompanhando e mandando um abraço através do Facebook, Maria de Fátima Araújo, mandando um abraço ao Sidney Botelho, mestre em comunicação. É uma grande empresária, ela faz uma linguiça como ninguém, viu? É verdade. Linguiça? Linguiça. Ela é de Bragança? Não, é aqui na região do Canindé, ali da região norte, quase leste de São Paulo. Como é o nome dela? Maria de Fátima Araújo. Maria Linguiceira? Não, ela e o marido. Assim, você não faz isso não, Panácio. Não, produtora de linguiça. Não, mas é verdade. Então, o marido é o linguiceiro, né? A Alzira Rosa Martins está mandando um abraço pro Raul, diz que o Raul é o ídolo dela. E a Alzira diz que o Afanásio faz falta ao rádio. Não tenha dúvida, Alzira, né? O Jorge da Sé. Quem tem mais funcionários por gabinete? Magistrados do STF ou deputados estaduais ou deputados federais? Você pode responder, Afanásio? Não sei dizer não, mas olha, lá no STF eles têm muitos e muitos funcionários, viu? Muitos. Veja aqui, cada sessão do STF, olha, veja que coisa, né? O que é a vaidade humana? Quando não havia a TV Justiça, os julgamentos eram rápidos. Eles apresentavam lá os seus votos, aquela coisa toda, tal, e o negócio andava. A partir do momento em que passou a ser transmitida a televisão, os votos são lidos durante 2 horas e o cara fica lá... É um exercício de leitura. Agora, vejam só. Ele é que escreveu aquilo? Claro que não.
foram os assessores. Então, cada um deles deve ter os seus 10, 15 assessores para fazer pesquisas, tal, e o sujeito fica, bom, você vê aquela Rosa Weber, nem ler ela sabe. Nem ler aquela mulher consegue. Né? É ministra. Agora, aquele de peruca, como é o nome dele? Aquele do Rio, como é que é? O Fux, que usa uma peruca, não é? Ele tem que lavar aquela peruca. Eu não sabia que era peruca. Não, que é isso, é um capacete. Eu sempre falo um cabelão. Então, cabelão dele, né? Cabelão. Então, ele inveja, né? Ele pelo menos. Eu sabia que a peruca. Mas eu tô me animando com uma peruca agora. Mas na semana passada, Raul. Mas tem que lavar, né? Mas na semana passada ele saiu. Ele tem uma. Deve ter um assessor para lavar. Ou tem várias perucas iguais, sei lá. Então ele pelo menos deu uma bola aí que mais ou menos dentro. Porque ele diz o seguinte, que realmente são enfadonhas aquelas sessões e que cada voto poderia ser proferido no máximo em 15 minutos. Por exemplo, na Assembleia nós temos o pequeno e o grande expediente. Quer dizer, nós temos. Sim. Tem um pequeno. No pequeno expediente são 5 minutos que cada deputado vai lá e faz o seu pronunciamento. Já está muito bom. 5 minutos. É muito tempo. 5 minutos. Depois, um pronunciamento mais longo são 15 minutos. Agora, poxa, pouco sabe usar aquele tempo como também, você conseguia. Mas o Zancopé, se lá o ministro, ele tem o voto dele, então que faça, sei lá, se tem 4, 5, 20 páginas, mas faça um resumo para 5, 15 minutos, apresenta. O voto é sucinto, o voto exatamente, pode ser como se fosse uma emenda, como se fosse a emenda. Ele vai ler aí. Não arrazoado que ele agora, faz. Agora, aquele arrazoado, entra na internet, está tudo lá, o sujeito ele vai e capta tudo pela tem que ser voto. Exatamente. Então, é o seguinte, isso tudo tem que ser simplificado. São 11 ministros, então um debate você vê, às vezes vai de madrugada, então chega, 6 horas, vamos retomar isso agora na próxima. Que é isso? E 11 ministros para resolver, às vezes, coisas que realmente não é nada... Porque o Supremo é o defensor da Constituição. Então tem coisa que poderia ser resolvida já nas instâncias inferiores e acabou. Vai para lá só coisas constitucionais, mas que estejam arranhando a Constituição. Agora, quando um presidente rasga a Constituição, como fez esse Lewandowski, você vai acreditar mais em quê? Absolutamente nada. O Jaime do Jardim Bonfilholi está mandando perguntando a sua avaliação. Qual o legado na área da segurança depois de quase 22 anos de governo do PSDB no Estado? O Jaime ele já sabe a minha resposta, né, Jaime? É nula. Segurança, Estado de São Paulo, zero. Ridícula, grotesca, estapafúrdia. É uma vergonha o que foi São Paulo. São Paulo exportou o crime para o resto do Brasil e também para o exterior, porque tem organizações criminosas brasileiras atuando em países fora do Brasil aqui. E fora o que veio de fora, né? Olha, o PSDB nunca gostou de polícia. Nunca. Desde a época do nefasto Mário Covas. Que não gostava mesmo. Não gostava e num almoço que tivemos no Palácio, os deputados, colegas meus, fazendo pleitos lá para ele e tal, e eu não fiz nenhum. Porque o que eu tinha que fazer, eu fazia por escrito. E ele ficou meio surpreso lá que eu não fui, sei lá, beijar a mão dele. Não foi no baba-ovo lá. Aí ele, você, não sei o quê. Eu falei, bom, governador, já que o senhor está pedindo que eu faça um pleito, um pedido e tal, eu gostaria que o senhor melhorasse os salários aí dos policiais civis, militares, da área técnica científica. E ele, então, com a maior cara de pau, e tendo ao lado o Alckmin, que era o vice-governador dele, falou, polícia não precisa de aumento, polícia tem a carteirinha. E os colegas deputados ao lado, os puxa-saco dando risada. Então esse era Mário Covas. E outra, ele, enquanto governador, fez um anteprojeto, mandou para Brasília, está lá até hoje, extinguindo a polícia militar. Extinguindo a polícia militar. Agora veja, em petição de miséria está a nossa polícia civil. Você lembra dele em cima de uma pá carregadeira, derrubando as paredes da FEBEM Imigrantes? Mas aí é outra coisa. Peraí. Ele era um valentão de fancaria. Quando houve uma rebelião lá na FEBEM Imigrantes, bom, as imagens estão aí para todo mundo que se quiser ver, deve ter até no YouTube.
Mário Covas foi lá, cercado pela imprensa. Nem que eu tenha que dormir aqui, eu vou colocar isso aqui em ordem. Criança não vai ficar mais aqui. 15 dias depois ele mandou derrubar o prédio, como se o prédio fosse o culpado. E como se fosse dele, o prédio. O prédio é nosso, nós pagamos. Mas ele fez isso. E depois, em 2002, o picolé de chuchu fez o quê? Acabou com a casa de detenção. Carandiru. O Alckmin derrubou aquilo lá, matou 8.000 vagas. 8.000 vagas ele pôs no chão em 8 segundos. E eles acham que, não, vamos fazer segurança. Não, eu vou construir. Construir o quê? Nada. CDPs. Aí dizem o quê? Não, estão fazendo agora esse negócio aí de mutirão, não sei o quê, para esvaziar cadeias, não tem onde colocar preso. Vão cobrar do seu Alckmin. Ele que é o responsável. Então essa gente não gosta de polícia, estão acabando com a Polícia Civil em São Paulo. Estão arrasando com a Polícia Civil. Polícia Militar também, perseguição. O policial que trabalha só se ferra. Só leva chumbo. Então eles querem parar a polícia. E dizem que houve já um acordão de PSDB com o crime organizado. Não e olha, é possível um negócio desse. Ô Zancopé, não. Eu presidi a CPI do crime organizado. Quando em 97 fui falar com Covas e que havia um grupo se organizando, PCC, olha a bandeira deles. Essa é bandeira hasteada no presídio de Paulínia. Não, foi em Sorocaba. Em Sorocaba eles hastearam uma bandeira 1533 e o Mário Covas disse que aquilo era a bandeira de escola de samba. O secretário das administrações penitenciárias dele na época falou, não, foi uma disputa de time de futebol aí dentro e o time ganhador, a gente deixa hastear a bandeira. O PCC, o Estatuto de Criação do PCC, eu fiz publicar no Diário Oficial. Porque talvez seja a única organização criminosa no planeta que tenha seu estatuto no Diário Oficial. PCC, dia 15 de maio de 97. Está no Diário Oficial do Estado. Porque eles não acreditavam. Não, isso aí não existe. E agora o seu Alckmin, não é? Sai por aí abraçado com o candidato do PCC. Candidato do PCC, tá apoiando. Mas aquele estatuto estava cheio de erro de português. Sim. Então, o secretário de então, quando eu encaminhei para ele aqui lá, mas não vai acreditar nisso aqui? Com todos esses erros de português, eu falei, mas secretário, o senhor quer que o PCC contrate o Miguel Reale para escrever o estatuto? Pô! Professor, não. Então esses são os tucanos. Esses são os tucanos que estão fazendo isso com a segurança pública. Lamentavelmente. Sidney Botelho, o Marcelo das Perdizes pergunta a você sobre as qualidades necessárias para alguém se tornar um bom comentarista esportivo. Olha, hoje em dia, cultura, improviso, conhecimento também... Está exigindo muito, hein? Não, é verdade. E você vê, tem comentarista... Não, as regras do jogo, não. E tem comentarista que... E ter uma boa dicção, porque tem comentarista aí que anda com a prancheta e você não entende o que ele fala, e ele fala em rádio ainda. É pior ainda, na TV ainda dá pra você perceber e deixar uma pessoa, pelo menos com a imagem, mas na verdade, se você não entender do contexto que é o esporte que você vai comentar, não adianta você ser um comentarista esportivo. Você tem que ter a técnica, a teoria. Eu acho que os comentaristas atuais estão trabalhando muito a questão dos números. Eu acho que ele pode trabalhar um pouquinho mais a própria prática da modalidade. Você pegou os Jogos Paralímpicos recentemente, você não tinha especialistas nas modalidades. Você pega uma corrida de cadeira de roda, ela tem 4, 5 categorias numa modalidade só. E geralmente eles pegam para comentarista ex-atletas. Ex-atletas. Que também foram grandes atletas, mas não têm a dicção. Muitas vezes não sabem utilizar isso. O microfone não sabiam nem como era o drible, né, no basquete. No basquete. De roda, mas agora com a internet, que você tem tanta notícia atualizada, é terrível você ver os repórteres que cobram os times repetir aquilo que você acabou de ler na internet. Não, mas eles não dão valor suficiente, tá? Quando você pega na internet, muitas vezes a informação não é correta. Você tem que vivenciar aquilo ali. Então, o comentarista, hoje os comentaristas, eles não vivem o banco de um treinamento, eles não vivem o setorista hoje
não tem um setorista, você não vive o próprio estádio, porque você faz a transmissão off-tube muitas vezes. Você só está vendo, você não tem a reação da torcida. E o comentarista, ele hoje pode ver, é artificial. Como que você vai comentar algo se você não sente o que o público está te passando? Bom, é tal negócio. O pessoal da Globo não vai mais em campo que apanha, não é? Então é tudo transmitido do estúdio, off-tube, exatamente. Bota um telão lá, então eles ficam tal, só o som em cima, então isso é desagradável. Eu, por ser repórter, né, comecei como repórter esportivo, a vivência dentro do gramado é diferente. Consegue te dar uma base de saber o que o jogador pensa em campo, o que o árbitro pensa em campo. Eu só fui ter uma visão de arbitragem mesmo quando eu viajei aí nas Copas de Futebol Amador, quando eu convivi com o Marcelo Rogério, o César Coronado, o Salvo Espínola, o José Henrique de Carvalho, que é hoje chefe de comissão da Federação Paulista de Futebol. Você vê que realmente o Luciano Almeida, da Federação do Distrito Federal, o da Comembol, que é o Rudi Ângela. Então você pega não viajou com o Walter Feldman, não, né? Não cheguei. Então, não, mas você pega assim, você pega, além da experiência deles em campo, eles te passam detalhes que muitas vezes que valem na interpretação. Você tem um trabalho que você faz com ex-jogadores, é isso? Na verdade eu sou narrador esportivo da AFIA, né, uma associação de futebol internacional amador. Ele trabalha o turismo com o futebol. Ou seja, tem times aqui brasileiros, você, o Afanásio, o Raul, montamos um time, nós vamos jogar, queremos disputar um torneio internacional. Ele pega esse mas grupo, amadores? São amadores, mas tem profissionais também, como o Cláudio Adão, como o Ataliba, Vladimir, Mauricinho, o Zé Augusto, que é o rei de Manaus. Quando eu estou narrando, eu falo que ele é o artilheiro do amor, o Zé Augusto, por causa de fazendo uma comparação ao nome daquele cantor, ele brinca, ele adora. Então, são jogadores, são times que são formados, onde são mais de 20 atletas que vão disputar torneios fora do país. Qual é a idade deles? De 43 a 65 anos. 43? Então é master. É master, são master. Estamos estourando aí. E é interessante porque não somente os jogadores vão, mas vão os familiares também, porque servem como torcedores. Então vão os filhos, vão as esposas. Eu já fiz torneio em Espanha, na Espanha, onde espanhóis jogavam contra os brasileiros. E os estádios chegam a lotar? Na verdade, só o público mesmo local, dos times locais e só o pessoal, sua família. Mas, na verdade, como é transmitido pela internet, pela AFIA TV, o que acontece? Aqui bomba. Chegamos a derrubar o streaming, que chegamos a pedir, por favor, não limite-se. Se você está na sua casa com 2, 3 computadores, dá uma limitada aí, segura um pouquinho. Por quê? A pessoa quer ver o pai jogar com narração profissional, arbitragem profissional. Então, se ele viaja e fala para os familiares, amigos, olha, eu estou viajando e vou jogar em tal lugar no dia tal. A próxima vai ser agora do dia 13 de novembro ao dia 18 de novembro em Pernambuco, onde virão portugueses, espanhóis, mexicanos para disputar. Quem patrocina tudo isso? Na verdade, o próprio elenco, né? O elenco paga o pacote turístico. E aí eles fazem toda a... um pacote turístico. Como se fosse um jogo de casados solteiros. Mas com um profissionalismo. Você não sabe a rigorosidade. Cancún mesmo já são 28 edições. 28 anos? 28 anos fazendo Cancún. É um empresário qualificado que hoje ele está em Miami. Tem uma exigência que você faz ou que é feita aí com respeito à saúde? Sim, tem que ter todo o aparato técnico, toda aquela avaliação médica, cardiológica, física. Lá, obviamente, tem um departamento médico. Sempre, quando você viaja para fora, no México, estava a Cruz Vermelha também. Então, é tudo profissional. Mas se algum ouvinte nosso, nunca tinha ouvido uma coisa dessa, eu gostaria de participar. Como é que ele pode fazer? Olha, ciasoccertravel.com.br ciasoccertravel.com.br SOCCER. O travel é de viagem, né? CIA, né? CIA, travel, TRAVELL, tô bem, né? .com.br. Tem muita gente na fila para participar? Às vezes tem um período de inscrições, né? Às vezes tem time que fica de fora. Para você ter uma ideia. Nossa, porque eles são mais de 60 jogos. O próximo em Pernambuco, final na Arena Pernambuco. Estarei lá narrando. E outra, o interessante que são mais de 60 jogos.
eu e o Edmar Ferreira, um locutor da Rádio Educadora de Limeira, foi meu professor de locução, praticamente na narração esportiva, que eu era o primeiro repórter dele e ele era o narrador, então eu aprendi tudo com ele. Nós narramos por dia quase 10 jogos. Por dia? Por dia, 40 por 40. Então os narradores hoje, que ficam 2 horinhas no ar, eles pensam, já estou desgastado, eu vou dormir. E os juízes, os árbitros, bandeirinhas? Revezam. Tem árbitro que faz 2, 3 jogos por dia. Mas de onde eles são? Os árbitros brasileiros, dependendo, no México sempre vai um árbitro de Aruba, que é o Rudy Ângelo. Mas já também estão fora da... Agora não tem nada a ver com Federação Paulista, FIFA, CBF... Posso falar? Se envolver, vai ter sempre alguém querendo levar vantagem. Não tem nenhum Marco Polo lá, que a polícia está atrás, não pode... O idealizador é o Rogério Donato. Eles podem ir entregar o passaporte e voltar. Não pode chamar o Marinho, que ele vai lá e rouba a medalha. E as medalhas são contadas. Afanásio Marcos de Pinheiros, porque o salário do delegado estadual paulista é o segundo mais baixo do Brasil? O PSDB não quer. 22 anos do PSDB, a resposta está aí. Eles não querem mexer com o delegado federal, o salário inicial 15.370. Não tenho noção, não sei dizer com certeza não. Mas, porque veja só, o policial federal, ele pode ser convocado, pode ser designado para qualquer parte do Brasil. Então tem esse diferencial, né, do policial estadual, é óbvio. Agora, eu não sei quanto é que está o início de carreira e o final de carreira para o policial federal, não sei. Eu sei que o pessoal lá de Brasília, daquela polícia fajuta lá, polícia de Araque lá do Congresso e tal, aqueles lá ganham muito mais, 2, 3 vezes mais que um policial federal. Raul Jafé, Lúcia de Higienópolis, em que país do mundo democrático um membro do Supremo Tribunal não tem um vencimento salarial acima da média? Olha, eu não sei se o Afanásio sabe melhor, eu também não sei, né, quais são, mas eu sei o seguinte, a gente constantemente, recebe pela internet, essas pessoas na Suécia, na Alemanha... Você não tem carro, não tem nada, não tem vai casa, de ônibus, exatamente, de metrô, é um cidadão normal. De avião de carreira, né? Ninguém, executiva, primeira classe, isso não existe. Mordomia, 10 assessores, não tem. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Sidney Botelho, gratificante tê-lo aqui. Repete esse teu evento que você vai realizar lá em Pernambuco. Olha, vai ser a partir do dia 13, transmissão do torneio da Copa Pernambuco, é o nome do torneio, tá? Futebol amador, onde temos até alguns craques. Eu não posso confirmar porque eu não peguei a lista ainda dos inscritos, né? Então, mas são jogadores de 43 a 65 anos, estarei lá. Mas eu quero convidar, na verdade, todos a lerem meu livro, além do microfone, os improvisos do mestre de cerimônias. Esse é seu, Zancopé, tá? Esse é seu. E, na verdade, eu só quero agradecer a aula que eu tive gratuita, viu? Obrigado. Afanásio, Zancopé, Raul. Para mim é um orgulho, sabe? Eu acho que é um orgulho para nós mais jovens valorizarmos profissionais como vocês. Indiferente que eu já tenho 18 anos de carreira como comunicador, sentar ao lado de um Zancopé é a mesma coisa de ter sentado ao lado do Cláudio Zaidan, que você trabalhou muito tempo, entendeu? Mas o livro dele é muito bom, inclusive, para as faculdades. Para as faculdades e a TV aí que... E amanhã estarei falando de comunicação do berço ao profissionalismo no Grupo Educacional Drummond, ali na Ponte Rasa. Então vale a pena, você que vai estar passando na região. Lá, ou não? Não, vai estar aberto para o público. Okay. Às 8 da manhã estarei lá falando de comunicação e também às 8 da noite, são 2 palestras. Na verdade, é o que eu falo para todo mundo, você tem que ir além do microfone. Não adianta você só ficar aqui com o seu conhecimento, você tem que ir além, porque a pessoa de casa espera muito mais da gente. Um grande abraço. Obrigado, valeu. Raul Jafé, você enriquece. Mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui ao lado do Sidney Botelho, esse profissional consciente, jovem consciente do seu trabalho como jornalista, como radialista, apresentador. E, lógico, nosso querido mestre Afanásio Azadi, que eu expressei sempre minha admiração das poucas pessoas do ramo político que eu
realmente tenho profunda admiração, porque ele sempre combateu tudo isso. Porque hoje a verdade é o seguinte, nós estamos aqui morrendo nas ruas, sendo humilhados, massacrados por bandidinhos de 5ª categoria, defendidos por esse pessoal de direitos humanos, parece até repetição, mas é a verdade, e todo mundo condescendente. Esse homem tinha a voz dele no microfone, no rádio, e sempre falou, doa a quem doer. Por isso é uma alegria ser amigo do Afanásio e grande abraço, Afanásio. Depois disso aí, que tem que pagar o almoço. Tem que pegar o almoço mesmo. Não, eu já estou aí. Mas é sempre bom vir aqui ao Gente que Fala. Um abraço a Zenilda, ao Fausto, a você, Zancopé, a todos os nossos sintonizadores, não é? E é gostoso, um bom papo, não é? Na hora do almoço e tal, e enfim, muito legal. Muito legal, e gostei de conhecer aqui o Sidney e saber que realmente existem jovens, né, que estão desbravando, né? Então, quando você pensa, não, futebol só por ali, não, 43 a 60 anos, olha só, mas nunca me passou pela cabeça um negócio desse aí. Estão aí viajando o mundo, não é? Levando o nosso esporte, praticando, fazendo turismo, não é? E uma forma de falar do Brasil, né? De conhecer outros países, outras culturas, né? Que legal. Gostei mesmo. O programa hoje foi nota 10. Grande abraço. Obrigado. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.